E aí galera, super quarta de super movimentos, olha só, gráfico furou a máxima aqui do meu dia. Ibov aí a poucos pontos da máxima histórica, movimento aí que saiu decisão da taxa de juros, ata do FONC. E temos agora às 6h30 a divulgação da taxa Selic aqui no Brasil. Então um dia que trouxe bastante volatilidade, nós tivemos uma puxada de 3.000 pontos aqui de alta, praticamente em uma hora de alta aqui, ó, o preço saiu realmente aqui de baixo, 3.000 pontos de alta em uma hora e meia, então um movimento super direcional após aqui as 4 horas, ó, 15 para as 4 a gente já começou a se desenhar esse movimento bem bonito, vamos identificar as possibilidades desse movimento, as operações aqui que eu fiz nesse pregão de hoje, um dia aí bem legal de ser operado, teve movimento comprador, teve movimento vendedor, então vamos lá, né galera, antes da gente começar, deixa o dedo no like, porque hoje vai valer a pena. Já falo aí pra você pegar a pipoca, porque tem bastante conteúdo pro pregão de hoje, bastante movimentação, bastante insight aqui que eu quero deixar pra vocês. Então acompanha aí esse fechamento até o final que vai valer a pena. Pega a pipoca aí, dá uma pausa, deixa o dedo no like e vamos lá, galera. Seguinte, vamos começar aqui a análise pelo Ibov, né? A gente já tava vendo o que? Eu tenho, deixa eu ajustar aqui, ó, o pregão até o momento dessa maneira. Para abertura, eu tava dessa maneira. E eu já consigo ver o que? Média móvel de 20 continuando ascendente aqui na bota do preço, empurrando o preço, segurando esse movimento. E a média móvel de 8 num cenário comprimido aqui, ambas, né? Ambas se aproximando. Então, quando eu tenho um cenário aqui, ó, amplo, entre média móvel de 20 e média móvel de 8, eu perco o momentum para dar continuidade. Eu até tenho aqui a tentativa de continuidade, mas o melhor momentum que a gente gera, e momento é o que? É explosão gráfica, é movimento explosivo realmente de continuação, é quando tem uma média móvel de 20 próximo da média móvel de 8, num cenário comprimido. Isso não só no gráfico diário, eu opero isso aqui todos os dias no intraday, então gráfico de 2, 5 minutos, a gente vai ver as possibilidades de entrada de hoje, dessa maneira com as médias bem comprimidas. E hoje a gente teve a continuidade desse movimento, né? Então, temos aqui ainda a predominância da 20 apontando para cima, indo aqui para o cenário do índice futuro, né? A gente já tinha aqui mapeado, vou direto para o ING porque a gente teve rolagem hoje de ativo, e aí gera essa distorção, né? Olha só como é que a gente estava ainda no WinG. O ING, média móvel de 8 apontando para cima, média móvel de 20 apontando para cima. E o cenário que eu acabei de falar pelo Ibov, com as médias próximas comprimidas apontando para cima, dando a possibilidade de continuação desse movimento. Então a gente desce aqui pelo micro, cenário já identificado pelo diário. Eu venho aqui para os 60 minutos. 60 minutos, nós temos o que? Um movimento de queda no pregão de ontem. Então um forte movimento aqui vendedor direcional. Mas a média móvel de 20 continua aqui apontando para cima, é aquela 20 do diário. Então eu tenho esse balizador da tendência macro, que é a média móvel de 200, a tendência intermediária, que é a média móvel de 20, e a tendência mais curta, que é a média móvel de 8. Para esse cenário monitorado, primeiro ponto aqui que eu venho com as retrações aqui do dia anterior, para ver se elas farão preço aí no mercado de hoje, né? Então temos aqui a abertura desse movimento, testando uma região importante do dia anterior. A abertura foi exatamente na retração de 38%, uma região aqui de topos anteriores, região de VWAP anterior, uma região aqui que já abrimos sentindo essa pressão de venda. Mas acabou sendo uma barra somente de finta, porque ela não dá continuidade, ela simplesmente faz o fundo do dia, ela é a última barra de fundo. E uma região importante aqui a ser monitorada é o seguinte: nós estamos aprofundando quando essa barra ela começa a ser formada, eu tenho que lembrar o que? Pô, eu tô com o meu gráfico diário com a média móvel de 20 aqui na bota. A média móvel de 20 é a média mais potente que a gente tem dentro do mercado. Então ela é inclinada para cima no gráfico diário, ela é muito potente, é muito mais difícil de vender contra uma média móvel de 20 ascendente. Então era o cuidado que eu tinha que tomar para fazer vendas nessa região. Outro cenário também que eu estava mapeando era o seguinte: a gente tem esse movimento de impulsão. A partir do momento que eu tenho essa mega barra vendedora, eu fico barato muito rápido em uma região de interesse. Então eu venho com essas retrações aqui de Fibo e percebo que a gente vem testar exatamente a retração de 61%. A gente entrega esse movimento em linha reta. Então, apesar de eu ter essa barra muito grande, qual é o momento ideal para a gente procurar por vendas dentro desse mercado aqui?
O momento ideal para eu procurar por vendas dentro desse movimento é realmente o horário, o momento, né, em que eu consigo limpar todo esse cenário, aprofundar um pouco mais a queda, renovando essa mínima, fazendo um pullback, respeitando essa região até então de suporte como nível de resistência. E aí, se eu tiver um gatilho, eu posso pegar para a continuidade desse movimento. Percebe que quando eu venho agredir esse fundo, eu não consigo dar continuidade nessa barra vendedora, pelo contrário, eu já defendo nessa força compradora. Então, a primeira venda aqui seria se eu realmente ampliasse o cenário, voltasse com pullback, com barra de continuidade de movimento. Então, não teve venda aqui nesse começo de mercado. Outro cenário que eu gosto também de analisar é o posicionamento da média móvel de 200 com a média móvel de 20. Quando a média móvel de 20 está por cima da 200, eu estou mais montado para um cenário comprador. Quando elas se invertem, eu entro num cenário mais vendedor. Nenhum momento aqui a média móvel de 20 passou para baixo da 200, nenhum momento a média móvel de 8 passou para baixo da 200. Então 200 servindo como potencial suporte, uma região aqui de suportão, tanto que o vendedor tenta de novo e não consegue partir. O meu primeiro gatilho aqui, meu único gatilho operacional, foi justamente a barra 38. A barra 38 já deixa aqui um candle que eu já comentei várias vezes aqui no vídeo de fechamento. É uma barra que ela cruza, sai da média móvel de 200 e fecha acima da média móvel de 20. O ponto bom aqui de eu optar por uma compra nessa região é que meu stop nesse fundo ele está protegido por todas as médias, está protegido pela VWAP, está protegido por essa força compradora e também estou saindo de uma região de suporte com o mercado comprimido. As médias estão próximas, então eu posso expandir esse movimento. Não tenho porquê nesse caso de eu já executar uma parcial aqui antes do topo do dia, antes dessa violação de máxima, porque é um início de movimento. Então não precisa se apavorar muitas vezes nesse contexto para querer executar uma parcial logo, para querer colocar dinheiro no bolso, porque esse momento ele tem muito potencial. Minha primeira região de parcial que eu fiz aqui nesse momento foi onde? Na máxima do dia, onde a gente tinha aqui cruzando a média móvel de 200 dos 5 minutos. Então ontem a média móvel de 200 dos 5 minutos ela fez preço, ela fez um pullback aqui ó, pós rompimento nesse movimento, respeitou e veio para baixo. Hoje aqui ó, eu não sabia se ela faria, por exemplo, um pullback pré-rompimento ou às vezes um pós-rompimento, como foi o que ela fez. Então eu decidi executar minha primeira região de parcial aqui na média móvel de 200. Foi meu primeiro ponto nessa máxima aqui do dia. Depois que ele cruza aqui para cima, ele consegue ir embora, a gente já pode pegar alvos. Deixa eu deletar esse fibo menor aqui. Além das retrações do dia anterior, que a gente utiliza como alvos, a gente pode pegar espelhamento dessa região. Então, quando eu falo sobre espelhamento, é o que? Um movimento que foi e acionou esse V. Eu pego esse espelhamento pela ferramenta de fibo, venho dessa mínima para essa máxima e espelho esse movimento para cima. Isso quer dizer o quê? Que é como se eu fosse, tenho esse movimento aqui, a partir desse rompimento, como se aqui eu colocasse um espelho. Então ele reflete toda essa amplitude desse movimento para cima. Então a gente teve primeiro alvo no 61%, alvo de 100% aqui em cima, refletindo todo esse movimento aqui para cima. Então, minha região de alvos que eu utilizei para esse trade aqui, para fazer saída nessa região, foi justamente esse primeiro alvo de movimento. Por que eu utilizei essa região de alvo? Porque ele veio numa sequência muito grande de barras. Ó. Uma sequência de barras uma atrás da outra positiva e veio direto para o alvo, em linha reta. Não teve aqui, ó, depois desse pullback dessa BTzinha, nenhuma barra aqui no barra foi violada até ele entregar o alvo. Então o preço ele realmente chegou muito esticado. E quando ele chega muito esticado dentro de uma região de alvo, muito possível de produzir um pullback. Então eu não quis pegar esse pullback, por isso que eu finalizei minha operação aqui, nesse teste dessa retração de 61. Para mim é uma região muito importante, inclusive escrevi no comentário da operação que eu postei lá no Instagram, que aqui poderia fazer uma virada de mão para buscar um retorno à média. Então é uma região que a gente tende a fazer pullback. Então não é um trade de reversão nesse momento, é somente um trade de retorno à média. E ele veio aqui, retornou 240 pontos se eu tivesse virado a mão. Eu cheguei até a posicionar mais contratos para fazer a saída do que eu tava para virar já vendido, mas decidi abortar e somente executar a minha operação de saída mesmo, colocar no bolso e encerrar esse trade. Preço faz o pullback, lembrando sempre que após a saída
de um estado comprimido depois de um primeiro movimento direcional, como foi esse movimento aqui, o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão. Esse daqui é o primeiro ponto que é para não segurar esse trade muito, porque isso aqui é só um retorno à média, porque justamente eu sei que o primeiro pullback ele pode gerar continuidade. O gatilho que eu tenho de continuidade aqui, primeiro foi essa BT número 53, depois uma RBTO. Aqui nessa anulação da 52, deixo também uma barra elefante de continuação, a barra 54. Então seriam 3 possíveis pontos de compra dentro desse pullback aqui, na 53, na anulação da 52 ou no fechamento da 54 aqui, comprando a violação dela, para buscar a continuidade desse movimento. Continuidade que a gente tinha alguns possíveis alvos. Esse 100% aqui, nessa região do 185, eu também poderia tratar, deixa eu deletar esse alvo, como espelhamento desse movimento desse pullback. Então, ó, eu tenho impulsão, correção, ativação desse movimento para cima. Então, alvos menores é o que? Quando eu meço esse pullback para cima, através do espelhamento. Então, espelhamento é sempre a perna corretiva espelhada para cima. Olha lá, primeiro e segundo alvo atingidos. Então, ó, primeiro alvo, segundo alvo. Eu também tinha aqui nessa região a retração de 76% do dia anterior. Preço chegando aqui praticamente em linha reta, sem nem voltar na média móvel de 20, era uma região aqui muito forte para um potencial ponto de resistência e fazer até mesmo uma correção mais profunda. Se eu fosse pegar níveis de projeção desse movimento, aí ficaria alvos muito mais longos. Por quê? Porque projeção eu pego essa perna de impulsão. Eu projeto toda essa pernada para cima. Aí a gente realmente tem que ter mais paciência para conduzir essa operação. Ó. Geraria alvo aqui no 473, não foi buscar essa região de alvo, corrigiu, passou aqui o resto do dia corrigindo para depois ir lá buscar. Então projeção gera alvos maiores, se eu quero alvos menores eu posso trabalhar com o espelhamento. É essa a diferença entre projeção e espelhamento. Projeção é sempre a perna impulsiva, espelhamento é o V da perna corretiva. Ou então voltas em A, voltas em V. Né? Depois de atingir essa região aqui de alvos, região de interesse, temos um cenário de um Martin Bear passando para baixo da média móvel de 20. Então, a média móvel de 20, como eu falei, é o meu ponto balizador aqui para ver se a gente vai ter ou não a continuidade desse movimento. A continuidade desse movimento aqui eu não pegaria pelo estado já muito amplo de mercado. Já sei que esse potencial de continuidade do movimento já está prejudicado por esse espaço amplo entre 20 e 200. Então, eu já posso focar o quê? Pô, tem a oportunidade de executar um possível trade na contratendência, de retorno para comprimir novamente esse cenário. E aí essa oportunidade vem na anulação da barra 74. A anulação da barra do 74 ativa esse Martin Bear com uma GBIzinha aqui bem pequena, dando entrada nessa venda. Depois eu tenho mais um cenário aqui de uma GBTO, outra GBTO aqui, ambas em lock 3, dando continuidade. E o alvo final desse Martin Bear é a média móvel de 200. Eu backtestei esse cenário aqui, esse setup de Martin Bear e Martin Bull, essa estratégia, né? E a gente tem 70% de taxa de acerto, de retorno para a média móvel de 200, quando esse cenário está amplo. Então é um trade que eu gosto muito de executar, a gente tem um excelente payback, porque eu tenho sempre um stop muito curto para esse tipo de operação, e o meu alvo ele costuma ser longo. E o preço ele vem todo guiado pela média móvel de 20, né? Todos os testes da média móvel de 20 fazem a repelência do preço. E aí a gente volta e testa região aqui da média móvel de 200. Eu também posso começar a monitorar pelas retrações do movimento de alta. Então tenho esse movimento todo aqui de alta do dia. E eu também posso monitorar pelo movimento mais macro, né? Porque eu estou fazendo aqui ó, uma perna de impulsão de movimento, estou fazendo uma perna corretiva de movimento. Também posso monitorar por essas retrações aqui, pegar do topo de hoje com o fundinho aqui de ontem. E aí a gente percebe o quê? Que a gente retorna, vem para a região da média móvel de 200, deixa eu apagar aqui esse Fibo Intraday, a gente vem para a região da média móvel de 200, essa barra aqui, olha só a diferença de qualidade de trades, não é simplesmente, por isso que eu falo, quando eu comento alguma coisa aqui com vocês, validem isso, peguem exemplos de quando funciona, quando não funciona. Olha só a barra que eu comentei, a barra 38 aqui, ó, de ignição de movimento. Qual é a estrutura de mercado que a gente tem nesse momento aqui? Pô, eu tenho aqui já barra grande vendedora negando o fundo. Tenho aqui, ó, fundos ascendentes dentro desse mercado.
eu tenho uma barra de ignição saindo aqui de um estado comprimido. Muito diferente dessa barra aqui 111, que é somente uma barra de finta. Então essa barra aqui, ela não tem a mesma qualidade do que essa barra aqui. Aqui eu já estou numa região zona de suporte. Aqui eu estou com o preço caindo. Média móvel de 20 está guiando o meu preço, então eu não posso olhar para uma barra dessa e simplesmente executar. Ah, porque o Alisson falou que saiu da 200, fechou acima da 20, pode comprar com o olho fechado. A gente precisa validar os padrões quando são padrões ou não de qualidade. Então esse daqui não é um padrão de qualidade. Primeiro, porque eu estou dentro de uma pernada muito grande de queda, estou com a média móvel de 20 bastante inclinada para baixo. Quando que a gente vai ter a inversão desse cenário? Quando eu conseguir anular um topo anterior. Então eu venho deixando o quê? Topos descendentes, topos descendentes, topos descendentes. Ó, não consigo violar nenhum topo. Eu estou comprando dentro de uma tendência de queda, muito diferente desse cenário aqui. E aí, qual é o momento que eu consigo violar um topo? Olha só, esse topo aqui, eu tenho um fundo mais baixo, eu tenho um topo. Eu consigo já renovar esse primeiro, consigo renovar esse segundo. Aí não é simplesmente acontecer essa renovação que eu já posso sair comprando. Eu realmente tenho que esperar o quê? Um pullback, um cenário de correção já desse movimento. E aí o cenário de correção vem que horas? Quando a gente avança esse movimento, a gente tem aqui ó, um cenário de correção. Essa correção vem exatamente aqui no 61%. Primeiro, eu tenho esse fundo aqui segurando no 61 dessa pernadona aqui de alta toda que a gente viu do fundo de ontem com o topo de hoje. 61% fazendo fundo. Retração de 61 muito importante. Sempre comento aqui. Mais uma vez, ó, a partir do momento que eu tenho a anulação dos topos descendentes aqui, ó, eu consigo anular o topo anterior e deixar fundos ascendentes, esse fundo ascendente é formado no 61%. Quando ele testa a região de 61%, ele começa já a deixar grande rejeição. Olha o tamanho dessa barra compradora, anulando 3 barras vendedoras. Depois eu também deixo o quê? Fundos ascendentes, eu já começo a falhar fundo. Desenho para um cenário comprador, as barras compradoras começam a crescer aqui de tamanho. Se eu for me apoiar também pelos 5 minutos que eu gosto de analisar bastante, olha como estava o formato já dos 5 minutos. Quando as médias alinham, eu já venho deixando, olha o cenário muito parecido com o começo do dia. Fundo, fundo ascendente, fundo ascendente. Média móvel de 200, média móvel de 20 por cima da média móvel de 200, média móvel de 8. Ambas num cenário estreito comprimido. A barra sai da 200 e fecha acima de todas. Olha pelos 5 minutos essa barra 80. Foi a ignição de todo o movimento. Esse daqui tem qualidade. A barra número 75, ela já tem menos qualidade. Por quê? Porque a média móvel de 20 ainda está cruzando pela média móvel de 200. Quando a gente tem o cenário das três aqui alinhadas, paralelas e comprimidas próximas, é o momento em que o preço ele simplesmente anda aqui em linha reta. E aí vem o horário da notícia, 4 horas da tarde. Temos aqui pelos 5 minutos uma barra elefante, um cenário de uma RBI, então você poderia pagar aqui um cenário de um GIFT, uma RBI, dependendo da nomenclatura que você utiliza. E olha só a entrada que rendeu, né? Uma RBI muito linda pelo cenário dos 5 minutos. Pelo cenário do 2 minutos, a gente tem aqui um Bull 180 de Lock 3 também. Um acionamento imediato e foi embora. Simplesmente foi embora, foi embora. Quando a gente vê esse cenário, a gente acaba ativando o quê? Um movimento de espelhamento mais macro, né? A gente tem aqui, ó, todo esse movimento espelhado para cima a partir do rompimento dessa máxima. Com esse movimento espelhado, a gente pode traçar aqui espelhamento desse movimento em U e a gente busca o que? Primeiro alvo foi em linha reta, segundo alvo foi em linha reta, terceiro alvo acabou de cravar. Terceiro alvo 132 mil pontos, 161. Então, terceiro alvo, estamos aqui numa baita de uma região de interesse. Índice realmente aqui chegando muito esticado, muito cansado já. Aqui é uma região de realização. Terceiro alvo de Fibo já é 6,15. Provavelmente o mercado fecha aqui nessa região. Vamos ver se o Ibov já está perto do teu topo histórico. Ainda não, né? Ainda tem mais alguns pontinhos. Mas o índice ficou bem bonito. Cumprimos aí terceiro alvo de Fibo de todo esse espelhamento. Mais de 3 mil pontos. Hoje, entre mínima e máxima, aí, ó, 4 mil pontos de alta. Que um dado aí não faz, né? Então, índice bem bonito, deu para pegar essa primeira movimentação, essa segunda movimentação também ficou aqui bem alinhada, pelo 2, pelos 5 minutos ficou mais bonito ainda. Um baita de um dia, né? Um baita de um dia, um baita de um dia. Rendeu trade na ponta da compra nessa primeira pernada, rendeu Martin Bear com retorno para 200. O mercado ficou aqui no aguardo da notícia durante um grande período de tempo.
até alinhar as suas médias, novamente saindo de um estado comprimido. Então, se eu tenho um estado comprimido, eu tenho a capacidade de expansão de movimento pelo 5, pelo 2, pelo 5, pelo 60 minutos. Todo o estado comprimido, ó, 20, 208, ambas alinhadas. Aqui o cenário se repetiu no micro, né? O que aconteceu no micro, onde o preço ele demora para o quê? Dar a saída, porque ele precisa alinhar suas médias, aconteceu no macro dos 60 minutos. Olha a média de 200, olha a média de 20 e olha a média de 8. O preço ele só dispara quando todas estão alinhadas. Eu tenho aqui essa grande barra compradora, mas a 8 está por baixo, a 200 no meio, a 20 por cima. Olha o cenário como está bagunçado. Então o preço volta aqui para se ajustar, se ajeitar na região de médias. Pelos 60 minutos ele deixou um cenário de gift, com stop aqui embaixo da barra 5, comprando essa barra 5. E o preço foi embora. Lindo demais, que dia maravilhoso, galera. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Dolinha também rendeu um baita de um trade aqui, ó. Olha só que movimento lindo, né? Durante aqui o horário da notícia, a gente já vai visualizar aqui potenciais alvos para essas operações. Mas vamos começar de novo, olhando o cenário do dia anterior. Sempre gosto de mapear o que aconteceu no dia anterior para ver as possibilidades para o dia seguinte. Alguns pontos importantes do dia anterior. Tivemos um pregão aqui do lado positivo, né? Bem forte do lado positivo. Então, a possibilidade o quê? De fazer uma correção desse movimento positivo. Mesmo cenário que eu estava mapeando para o índice. E a gente vem o quê? Com retrações aqui do movimento do dia anterior. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu estava também percebendo para esse Dolinha. Eu tenho uma região aqui de resistência, que a gente já tinha testado aqui atrás, ó, como nível de resistência. Testamos aqui como nível de resistência, foi rompido e testamos como suporte, Então, estava essa região aqui servindo para mim como potencial suporte dos preços. Tanto que a gente faz a nossa abertura aqui muito próxima a essa região. Pelo cenário dos 2 minutos, a gente tem a tentativa de compradores já tentando engatar esse movimento adiante. Não consegue nem violar a máxima. Foi um cenário muito parecido com o índice, onde essa primeira barra acaba sendo somente uma finta, acaba sendo um cenário até de armadilha nesses topos anteriores. E a gente tem um cenário imediato de um Bear 180. Qual que é o problema desse Bear 180? O tamanho do stop. O stop tem que vir aqui na máxima, né, desse movimento. Então o que eu comentei com a galera na abertura? Nesse momento eu estava compartilhando a minha tela e eu falei, ó pessoal, o que seria o ideal esperar para esse Dolinha? Ele perder esse nível de suporte. Vender contra um nível de suporte deixa um trade muito mais perigoso. Eu tenho aqui a potência do movimento que pode causar esse rompimento, mas acaba sendo mais perigosa essa operação, além de deixar um stop muito caro para fazer esse rompimento. Então o ideal seria o quê? Aguardar o rompimento dessa região, aguardar por um pullback nesse movimento e aí sim a gente localizar pelo gatilho. E eu estava compartilhando minha tela, eu sempre gravo também. E olha só, junto na abertura do dólar, a gente estava aqui, ó, WDOF 24. O que eu tava compartilhando com o pessoal, a visão que eu tava tendo nesse momento desse Dolinha. Ó. Deixa eu dar um play aqui para compartilhar. Vamos ver se o Dolinha deixa um pullback aqui tranquilo, nessa troquinha de polaridade. O ideal seria o quê? Deixar, por exemplo, uma barra verde sem que ela cresça muito. E a eliminação dessa barra verde possibilitaria uma possível entrada. Se o candle confirmasse para nós vendedor aqui, seria mais legal ainda, né? Então vamos ver, já tá começando a rejeitar. Vamos baixar para um minuto aqui para identificar se ele vai respeitar essa região. Se tem característica de pullback, ó, um minuto tá todo alinhadinho aqui para querer vir para baixo. Cenário de 2 minutos, a 20 ainda tá lá em cima, mas tá se desenhando. A gente tá num cenário bem comprimido, tem uma mega de uma força vendedora aqui de rejeição imediata. Vamos ver onde é que foi esse topo menor desse movimento. Foi lá no 7,5, ó, dessa última penada. Então, última penada de queda, abrimos, testando esse 7,5. Então, já viemos aqui com uma inovação de mínima, possível cenário aqui de topo menor. Só que um topo menor, que, deixa eu ver aqui, ó, 5 minutos. Aos 5 minutos, uma barra, uma top intake, poxa, deu entrada, né? Ó, pullback praticamente só pelo 1 minuto aqui. Na eliminação dessa barrinha 9, é um cenário de um gift pelo 1 minuto. Então, já mapeamos a possibilidade de entrada na eliminação da barra 9 para entrada aqui num trade vendedor, um VSS, para dar sequência nesse movimento. E quais alvos a gente pode buscar para esse dólar aqui, ó? Espelhar esse movimento para baixo. Aqui a gente tem possibilidade de buscar 100% desse movimento, que está bem na VWAP aqui do dia anterior. A gente monitora também pelas retrações de toda a pernada de alta, toda essa pernada aqui de alta, com a possibilidade de correção para esse movimento. Correção de 38%, ó, já está batendo aqui o primeiro alvo, galera. Ó. 38%, bastante volatilidade no momento. Ó, tem primeiro alvo aqui na região do 958, segundo alvo no 954. Se alguém já... Ó, então, compartilhei com a galera esse trade aqui, essa possibilidade de entrada antecipada pelo 1 minuto. Após a gente conseguir romper esse nível aqui de suportão, a gente tem a possibilidade, eu diminuo meu time frame justamente para localizar os gatilhos de entrada e a gente já tem a possibilidade de venda na eliminação dessa barra 9 com stop acima. Eu faço aqui o rompimento desse nível de suporte, volto para trocar a polaridade,
Troco polaridade, tem o acionamento aqui desse cenário preso dentro desse movimento vendedor, anulação da cor contrária, é um cenário de um VSS, de um GIFT, dando sequência nesse movimento. E aí a gente espelhou esse movimento aqui, deixa eu voltar para 2 minutos, a gente espelhou esse movimento aqui em A para baixo após esse rompimento, para buscar os alvos dessa operação. Buscando os alvos dessa operação, esse movimento espelhado, nós tínhamos primeiro alvo e segundo alvo aqui na região da VWAP do dia anterior, além de ser correção de 50% da retração do dia anterior. Então, compartilhando todo esse cenário, já foi aqui um baita de uma oportunidade, onde deu um trade aqui ó, de 11 pontos em linha reta, sem calor para a galera. O pessoal conseguiu aí pegar esse movimento. A gente testa esse nível de retração de 50%, entrega esse primeiro alvo nessa região, afasta já da média móvel de 20, afasta também da média móvel de 200 e a gente deixa um primeiro possível cenário na contratendência, que é essa barra 17. Essa barra 17 é um PFR, um preço de fechamento de reversão. Tem um vídeo de fechamento que eu explico o que é esse PFR e é uma BT kamikaze. Então aqui seria o primeiro trade na contratendência, buscando retorno às médias, buscou retorno na média móvel de 20, preço falha na continuidade, não consegue continuar, compradores entram realmente defendendo essa região, passamos para cima da média móvel de 20. Próximos pontos de compra, anulação dessa barra 26, uma RBTO de Lock 3. Depois eu tenho também a anulação dessa barrinha 30 e 31, dando continuidade aqui nessas RBIs. E aí a gente volta o quê? Característica de pivô de volta em V. Pivô de volta em V tem aqui possibilidade de retorno em linha reta para a máxima do dia. Além da máxima do dia, eu tenho a máxima do dia anterior. E é justamente onde ele vem aqui. Entrega esse movimento de retorno em linha reta, viola a máxima do dia anterior. Pelo cenário dos 5 minutos, a gente chega mega esticado nessa região. Já deixa uma top inteiro essa barrinha 17. Pelo 15 minutos, o mesmo cenário, barra número 6 aqui, ó, uma top inteiro, um cenário de trap, armadilha nessa máxima. Já posso aqui, inclusive, pegar a amplitude dessa barra a partir do rompimento da mínima e entrar aqui para pegar 2 vezes o tamanho do seu risco. Então foi um trade que pagou até mais, né? A gente tem um trade aqui que pagou 3 vezes o tamanho do risco no tick, fazendo esse fundo. Então o dolinha também deu a possibilidade de trade para baixo, para cima, e a virada desse movimento veio. Virada desse movimento vindo, temos aqui ó, esse pullback feito na retração de 50%, trocando polaridade com esse fundinho anterior, preço volta a passar para baixo da média móvel de 20, e aí a gente gera também alvos desse movimento aqui, ó. Vamos pegar aqui. Alvos o quê? De um pivô de baixa. Se eu quero, ó, pegar esse pivô de baixa, eu tenho o quê? Alvos de espelhamento desse pullback ou projeção dessa pernada de impulsão. Sempre começo o quê? Medindo a pernada menor, porque as chances de a gente buscar alvo são maiores, né? Primeiro alvo atingido, segundo alvo aqui faltou praticamente um tique. A gente volta com confluência com a mínima do dia, né? Voltamos também em linha reta. Então, dolinha jogou na mínima, da máxima direto para a mínima. Quando veio do movimento da máxima direto para a mínima do dia, é pouco provável que esse movimento dê continuidade. E aí a gente volta para onde? De novo para a região das máximas do dolinha. Mais um movimento que a gente falha fundo, deixa o cenário agride para cima da média móvel de 20. Aqui a gente demorou um pouco mais do que esse cenário de volta em V, mas é a mesma característica, né? A gente tem um grande retorno comprador, fundo ascendente, passamos para cima de novo da média móvel de 20, geramos aqui um pivô de volta em V. Pivô de volta em V gera alvo onde, de novo? Na máxima do dia, e a gente volta para essa região aqui da máxima do dia. Também posso pegar aqui projeção desse movimento, ó. Impulsão, correção, projeção, ó, primeiro e segundo alvo atingidos, espelhamento aqui a gente tem alvos menores, ó, quarto alvo atingido e buscado. E aí o dolinha ele também dá aquela enrolada até o horário da notícia. Enrolou aqui até o horário da notícia, até vir esse canudo de baixa, uma Scania aqui sem freio. O dólar simplesmente pulou sem paraquedas no movimento muito amplo aqui, já numa barra elefante gigantesca de 30 pontos. Qual que é o cenário de entrada do dolinha, né? Tem o primeiro esse BER 180, mas foi durante aí a execução da notícia, muito difícil de ter a agilidade para executar esse BER 180. Próximo ponto de entrada seria justamente essa GBI com stop nela mesma, para pegar a continuação desse fluxo vendedor, aproveitar esse deslocamento do preço. Posso baixar inclusive meu preço aqui para o time frame de 1 minuto.
E aí eu consigo localizar o que? Mesmo tipo de entrada, né? Uma GBIzinha, uma NRB aqui dando continuidade nesse movimento. E a gente vem simplesmente deslizando o preço. Quando a gente desliza esse preço, a gente ativa primeiramente, ó, voltas em V, né? Essa volta em V toda, quando eu tenho essa volta em V, posso ver aqui espelhamento desse movimento. Então pego dessa máxima do dolinha para mínima aqui e venho buscar o que? Alvos. Ó. A gente atinge primeiro o alvo, faz o pullback. Estamos na iminência de buscar esse segundo alvo aqui. Quem sabe até o fechamento do pregão a gente não fecha em cima dele, né? No 917. Então um forte movimento de queda. Não tivemos reversão de movimento em lugar nenhum. Então não tem como querer comprar dólar aqui com esse movimento todo de queda. Eu preciso realmente de o quê? De uma anulação de um topo anterior e um cenário de fundo ascendente para pegar essa virada desse movimento. Enquanto isso eu não tenho nem um pouco aqui, ó, desse cenário, né? Ainda venho deixando os cenários de topos descendentes, venho triangulando, apertando esse cenário de fundo, querendo vir buscar aqui essa próxima região de alvo. Então, hoje foi um dia bem legal operacional, um dia bem bonito, deu excelentes oportunidades. E se você ficou aqui até agora, não esquece de deixar o dedo no like, compartilha aí com mais pessoas que operam junto com você ou então tem uma metodologia muito parecida para visualizar os insights, as possibilidades aqui que a gente teve no pregão de hoje. E é isso, galera, valeu demais, até amanhã.